Olá, buenos dias, que tal? Bom dia no ano, espero que vocês estejam bem. Na aula anterior, eu pedi que vocês fizessem para casa as páginas 89 e 90. Inclusive, foram poucos os alunos que enviaram essa lição, só que as correções dessas páginas são respostas pessoais, então vocês têm que me enviar para que eu possa corrigir um a um, tá bom? Então, quem não tem participado, por favor, participem mais das aulas. Hoje nós daremos continuidade na página 91 do livro, então abram, por favor. Vamos falar sobre as conjunções em espanhol. Então, são palavras que relacionam alguno de los elementos de las oraciones, haciendo que toda la oración adquiera un sentido expresivo completo. Então, tá falando que as conjunções, tá? São palavras relacionadas, que relacionam, melhor dizendo, alguns dos elementos das orações, fazendo que toda a oração adquira um sentido expressivo e completo. Vamos falar de duas conjunções, tá, pessoal? Conjunções temporales e conjunções condicionales. Conjunções temporales indicam a circunstância temporal. Como podemos dizer melhor? Conjunções temporais, tá? Elas vão indicar o tempo em que transcorre a ação da oração. Então, a gente tem aí algumas palavrinhas que são exemplos aí de conjunções temporais. Quando, que é a mesma tradução em português, só que com que, né? Luego, que é o logo, tão logo, antes que, depois que, mientras ou mientras que. Mientras seria o sentido de enquanto, tá bom? Em português. Vejamos os exemplos, né? Eu tenho 2 exemplos aqui no livro, depois eu vou falar alguns outros que eu for lembrando também. Então, o primeiro exemplo, nos vemos luego. Então, qual é o tempo em que vão se ver? Logo, né? Traduzindo aí. Outro exemplo, te llamaré por teléfono después de almoçar. Então, qual é, no caso aqui, a conjunção temporal? Qual é o tempo? Depois que a pessoa almoçar, tá? Então, poderia também, usando quando. Quando abram a tienda, iré contigo a comprar. Então, quando abram a loja, irei comprar contigo ou com você, né? Qual é a conjunção temporal? Quando, né? Quando abrir, ainda não está aberta. Mientras, né? Que eu falei também que tem o sentido de enquanto. Mientras tu te diviertes, los chicos estudiam. Então, enquanto você se diverte, os garotos estudam, tá? Então, basicamente, são esses aí essas conjunções temporais mais usadas em espanhol. Agora vamos a hablar sobre as conjunções condicionales. Indicam condição, já fala, né? São aquelas que indicam uma condição para que se cumpra algo. Então, a gente tem aí se, que é a mesma coisa que o nosso se, né? Se, pero si, mas sim, mas se, né? Sino, se não, como, é a mesma coisa. Com tal que, esse com tal que seria mais ou menos parecido com o enquanto, ou, né, se acontecer tal coisa. Enfim, gente, é que depende da frase, né, a tradução vai mudando. A não ser que, salvo que. Vamos ler os exemplos aí para facilitar a compreensão. Hazlo como puedas. Então, qual é a condição? Faz como você pode, né? Trataré de detenerlo com tal que lo alcance, né? Aqui seria, vou tentar impedi-lo enquanto, né, ele chegar. Então, seria se me deixar ou enquanto, tá? Outro exemplo também, usando com tal que. Iremos a la fiesta más tarde com tal que me dejes trabajar antes. Então, ou seja, né, iremos à festa, mas com qual condição? Se você me deixar, ou enquanto você me deixar, né, trabalhar, depois nós iremos. Enfim, tá? São esses aí alguns dos exemplos das conjunções condicionais, tá bom? Vai ter um exercício abaixo, na 91, mas eu vou colocar para vocês fazerem para casa, mas ainda temos mais algumas atividades. Peço que vocês abram
na página 92, tá? Vou começar da 92, depois vocês vão precisar completar da 92 e 93. A escuchar. 1. Te toma fotos com tus amigos. Vamos a ver quiénes son las personas de la foto. Escucha la conversación y pon los nombres a las personas. Aqui é o seguinte, pessoal. Vocês teriam que escutar um CDzinho, mas eu tive um problema e eu não estou com CD. Então, eu vou ler as características dos personagens. No exercício 1, vocês vão ter que colocar de acordo com as descrições, tá? Físicas e das roupas, quem são os personagens que eu estou lendo. Depois, vocês vão precisar completar no exercício mais abaixo, né, na 92 e continuando o quadro na 93 acima, quais são essas características nas quais eu li, tá, completando os personagens. Então, eu vou ler, completem primeiramente com o nome dos personagens, depois voltem o vídeo, tá, completa com as palavras e depois confira a correção. Então, vamos lá. A primeira já tá feita, tá? Alicia es la de blusa roja, estudia en la misma escuela ahora. Então, de acordo com a roupa dela, coloquem aí na linha quem é a Alicia na foto. Roberto es el de camisa verde, es hermano de Florencia. Héctor juega muy bien al fútbol. Juana es la de falda azul, es la novia de Diego. Martina siempre anda con zapatos muy diferentes. Ella es pelirroja. Ahora Diego. Diego está de pantalón blanco, es el novio de Juana. Cintia, esta es la otra persona no descrita en el diálogo. Ella es de blusa verde. Florencia está con el pelo atado, está vestida de negro, no es descrita en el diálogo. Santiago es el de pelo largo y él tiene 16 anos. Agora, pessoal, se precisar, tá? Voltem o áudio aí, no qual eu fui lendo a descrição, coloquem o nome dos personagens e completem o quadro com as informações da foto ou que vocês escutaram. Tá bom? Deem um pause no vídeo e em seguida acompanhe a correção. Então, pessoal, ficou assim, ó. Alicia, tá? Foi a primeira que o próprio livro já fez, é a blusa vermelha. Aí, do lado dela, escrevam embaixo, Florência. Ao lado da Florência, o de camisa verde, Roberto. A de blusa verde, Cíntia. Ao lado dela, escrevam acima, Diego. Ao lado do Diego, em cima também, Juana. Ao lado da Juana, escrevam embaixo, Héctor. Ao lado do Héctor, escrevam em cima, Martina, que está de blusa aí, rosa. E por último, Santiago, tá bom? Então, essa é a resposta aí, né? Quem é quem na foto. Agora, acompanha a descrição aí da tabela que eu acabei lendo para vocês, tá? Então, Roberto es de camisa verde, hermano de Florencia. Héctor juega muy bien al fútbol. Juana es la de falda azul, es la novia de Diego. Página 93. Acho que eu acabei não colocando aqui para vocês, tá? Página 93. Martina siempre anda com sapatos muito diferentes. Ella es pelirroja, né, de cabelo vermelho. Diego está de pantalón blanco. Cíntia es la otra persona no descrita en el diálogo. Ella es de blusa verde. Florencia está con el pelo atado, está vestida de negro. E Santiago é el de pelo largo e ele tem 16 anos. Então, essas são as respostas aí para vocês, tá? Pessoal, para casa, eu vou pedir que vocês façam a página 91, tá? Que são só um exercício para vocês completarem com as conjunções temporais ou condicionais. Já tem as opções no quadro, tá bom? Da que vocês vão precisar usar em cada frase, vai usar uma. E vocês vão fazer o exercício 2 da 93, tá? A 3, que seria para responder oralmente, não precisa. A 2 é o seguinte: toma um elemento de cada quadro e habla com tus companheiros
usa as palavras e expressões seguintes. Então, vocês têm 2 exemplos aí, tá? Para como vocês teriam que fazer. Tem um exemplo. A não ser que cambie a ideia, nunca quero teñirme el pelo. Então, a não ser que seria, no caso aí, a conjunção. Se consigo coragem, me voy a teñir el pelo de azul. Então, se, né, também é uma conjunção de condição, tá? Olhando as outras opções aí, né, que vocês têm no quadro, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever para mim 4 frases, tá bom? E usando o quê? Tanto as conjunções que estão no quadro, quanto as informações que vocês têm aí. Então, vocês têm que usar o elemento de cada coluna, tá bom? Tem 3 colunas, então tem que usar cada um fazendo o quê? Formando frases, usando as palavras que estão aí, de acordo com as situações, tá? Tem hacer um tatuar, teñirse el pelo, teñirse quer dizer tingir o cabelo, tá bom? Dejar-me la barba e el bigote, né? Deixar a barba e o bigode. Então, façam 4 frases usando as conjunções, né? Que estão aí e fazendo com que as situações que estão aí também sejam usadas, tá? Tem que usar cada um dos elementos das colunas. Fez as 4 frases, tá bom? Podem fazer numa folha à parte, porque não tem linha. Me enviem também. Então, vai ficar página 91, exercício 1, e página 93, só o exercício 2, tá bom? Fazendo, me enviem pelo Schoolies ou pelo binóculo, pessoal. A participação de vocês é muito importante, tá bom? Buenos dias a todos e adiós.